Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Amém. A igreja pode sentar. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer diante desse texto. E vocês vão perceber que esse é o texto que é bem conhecido e difundido, né? É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Pelo menos é assim que ela é conhecida popularmente. Aqui não necessariamente são três parábolas distintas. Eu diria que isso daqui, Jesus como gênio que era, como um grande mestre que era, ele talvez tenha sido o primeiro ou um dos primeiros a lançar uma trilogia, né? Tem muito disso em filmes. Capitão América 1, Capitão América 2, 3, Homem de Ferro 1, 2, 3. A trilogia, né? Que é um sequencial ao outro, que faz sentido. No final, eles amarram todo o enredo. E Jesus, ele não faz diferente aqui, não. Jesus, ele não está contando necessariamente três parábolas. Não é errado dizer que são três. Mas vocês vão reparar, no verso 3, Lucas, ele é preciso. Ele diz, e ele lhes propôs esta parábola. Ele está falando no singular. Então, as três histórias que ele vai contar, em seguida, é tudo parte de um mesmo enredo. É a trilogia dos perdidos. Não é o filho pródigo. Não é o filho perdido. São os filhos perdidos. E a gente vai ver isso no decorrer dessa mensagem. Muito possivelmente, quando Jesus ele está nesse momento aqui, ele estava fazendo uma refeição com publicanos e com pecadores. E isso vai fazer sentido no texto, porque ele é acusado pelos fariseus, religiosos da época, de que esse se assenta com pecadores, com publicanos, e aonde eles faziam a refeição? Geralmente no andar de cima, porque a casa ela era muito quente. Possivelmente Jesus desceu, foi à porta para falar com eles, e os irmãos vão ver que isso, no final, faz sentido esse ato, essa atitude, entender esse contexto, para entendermos melhor o texto. Do verso 4 até o verso 7, Jesus ele vai iniciar a sua trilogia falando sobre a ovelha perdida. A ovelha, ela é um animal. O animal já é irracional. Só que a ovelha, ela foi dotada, privilegiada da parte de Deus, e com a licença dos irmãos, vou usar esse termo, foi dotada de uma certa burrice a mais. É por isso que nós somos tratados como ovelhas. Por que está chamando a gente de burro, pastor? Por aí. Por quê? Porque a gente não sabe o que faz, irmão. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, o salmista já vai dizer, ora diga, e já é. Se não fosse a intervenção de Cristo, nós estaríamos perdidos. É por isso que ele conta essa parábola. A ovelha, ela é meio irracional, só que quando ela se perde, ela sabe que se perdeu. Ela se perde, às vezes, porque ela foi seduzida por alguma pastagem, talvez um pouco mais verde, porque ela se distraiu da voz do seu pastor. Nós temos uma mensagem quando falamos sobre o pastor do Salmo, a voz do pastor, lembra? A ovelha tem que seguir a voz do seu pastor. Ela é treinada, ela é adestrada para isso. Só que às vezes ela se perde. O que o pastor faz? Deixa as 99, só que ele não deixa elas à la vontade, não deixa elas ao relento, não deixa elas desacreditadas ou desabrigadas, melhor dizendo. Pelo contrário, ele vai, deixa elas em segurança, no aprisco, e vai atrás dessa que se perdeu.
E o texto, ele vai dizer que ele, achando a ovelha, põe sobre os seus ombros e jubila, se alegra, ele fica feliz. O que quer dizer colocar sobre os ombros? Às vezes a ovelha era tão rebelde, mas era tão rebelde que ele quebrava as patas das ovelhas, ou uma das patas, para que ela não conseguisse mais andar. E isso, acredite, doía mais no pastor do que na própria ovelha. Mas ele pegava a ovelha, botava sobre os seus ombros e trazia de volta. Esse é o perdido que está fora. Esse se perde do lado de fora. Esse fica distante. Esse errou pelo caminho, cometeu alguns equívocos e decidiu ir embora. E acabou se afastando. Não necessariamente decidiu ir embora, mas se perdeu pelo caminho. E o pastor, que é Cristo, vai até eles. E tem um segundo cenário. O cenário da dracma perdida. Aí é no verso 7, 8, 9 e 10. Aqui a gente vai ver que uma mulher, ela possivelmente era uma viúva, dentro do contexto, porque ela fica muito preocupada com aquela dracma que ela tinha perdido. E a dracma é uma espécie de salário mínimo de um dia de trabalho. É um salário diário. É uma diária de um trabalhador, um freelancer, digamos assim, no contexto da época. Ela fica desesperada, porque ela tinha 10 e ela perde uma. Aquela única dracma, ela era valiosíssima para ela continuar na jornada dela. Os irmãos sabem que o contexto para uma mulher, ainda mais se ela fosse viúva, seria muito difícil para ela se sustentar. Então, perder aquela dracma, mesmo que seja o mínimo do mínimo de um dia de trabalho, para ela era algo preciosíssimo. Então, ela faz de tudo para encontrar aquela dracma. A gente tem que lembrar que a gente não está aqui no texto bíblico no nosso período. Não é um período que é só chegar aqui, liga o disjuntor, liga a luz e está tudo certo, e começa a procurar. E mesmo assim a gente ainda se perde, né, irmã Rosângela? Perde alguma coisa, eu e minha mãe, a gente é louco, né? Porque quando a gente perde alguma coisa, a gente não descansa. A gente é incansável até achar. Pode ser uma coisa que não é nem relevante, mas o fato de perder para a gente, né, é uma loucura. A gente perde o sono, literalmente. Se necessário entrar madrugada dentro procurando, a gente vai. A gente se dá por vencido porque às vezes a coisa realmente está em outro lugar, fora de casa. Mas nem com a luz a gente consegue, às vezes, achar direito. Essa mulher, ela vivia nesse período de Jesus, ou melhor, a mulher da parábola, né? Ela vivia nesse período que era tudo escuro. Para iluminar, tinha que acender uma lâmpada. Imagine uma lanterna. Ela não iluminava a casa inteira. Então, ela teve que ir com a sua lâmpada, lugar por lugar, para procurar. Se ela não tem a lâmpada, se ela não tem a luz, ela não encontra aquilo que ela perdeu. Não tem como encontrarmos pecadores. Não tem como resgatarmos pecadores sem a luz, sem a lâmpada, sem a palavra de Deus. É por isso que a gente não faz movimentos. É por isso que a gente não faz grandes eventos. Porque o que atrai o pecador e o que mantém um pecador restaurados é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que ilumina o meu caminho, ou que é luz para o nosso caminho. É a palavra que vai dar luz. É a palavra que vai resgatar. É a palavra que vai libertar. A segunda história da trilogia de Cristo é a mulher que perdeu a sua dracma, mas incansavelmente encontrou. Procurou até encontrar. Só que aqui nós temos um adendo que é bem interessante. Quando ela encontra a dracma, e essa dracma representa o perdido, ela encontra e ela convoca suas amigas, convoca seus vizinhos para festejar.
e regozijar com ela. Se ela fosse comprar alguma coisinha, irmãos, já para festejar ali, já seria mais do que a dracma que ela mesma achou. Só que essa dracma, ela representa o pecador, e essa alegria representa a festa que existe no céu quando um pecador entrega a sua vida para Jesus. É por isso que Cristo vai dizer em Lucas também, uma alma só vale mais do que o mundo todo. É por isso que ele deixa 99 e vai atrás de uma ovelha. É por isso que incansavelmente procura-se a dracma, até que a encontre. Porque uma alma é valiosíssima para Deus. É valiosa por quê? É valiosa porque a alma tem algum valor? É valiosa porque nós temos um valor alto? Porque você tem valor? Não. Nós não valemos nada. Nós não temos valor algum. É por isso que a comparação é com a dracma. É o menor salário possível de uma diária. Nós somos importantes para Deus por quê? Porque Ele nos amou. Não é porque a gente fez, aconteceu. Não é porque assim, ela está vendo, Deus depende de mim, então eu vou fazer um doce, eu vou aqui, né, vou fazer um charminho para Ele fazer o que eu quero. Não, Ele não faz isso. Agora a grande questão é, a ovelha se perdeu do lado de fora. A dracma se perdeu do lado de dentro. Jesus, ele vai sintetizar as duas histórias na terceira história, na sua última parte da trilogia, verso 11, e disse um homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, repartiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O filho chega diante do pai e fala, pai, eu quero a minha parte na herança. Alguém só recebe a herança em um cenário. Qual é o cenário? Quando o pai morre. Quando o filho mais novo chega para o pai e fala assim, eu quero a minha herança. Em outras palavras, ele está dizendo, para mim, o Senhor morreu. Para mim, a nossa relação acabou. Eu vou viver a minha vida, a minha maneira. Eu vou viver da forma que eu quero viver. Eu vou andar da forma que eu quero andar. Eu vou gastar com o que eu quiser gastar. Por isso, o texto vai dizer que ele desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. E isso é terrível. O salmista vai dizer que aquele que vive como se Deus não existisse, ele é um tolo, ele é um louco. E quantas são as vidas, talvez a gente em algum momento esteja assim, vivendo como se Deus não existisse, tomando decisões sem antes ir para o joelho, sem antes ir para o lugar de oração. Eu, quando criança, ouvia, cresci ouvindo e vou morrer dizendo isso. Hora de decisão é hora de oração. Mas o homem, ele não quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pelo contrário, o homem, ele hoje não ora pedindo para que Deus manifeste a vontade dele sobre a nossa vida. Ele ora para que a vontade dele seja feita. Está errado. É desobediência, mas vive de forma dissoluta. Vai esbanjando. Pastor, mas como é que um ímpio ele vai esbanjando aquilo que Deus deu para ele? Quem criou céus e terra, irmãos? Quem criou? Deus. Quem deu o ar que nós respiramos? Quem deu? Deus. Quem deu a nossa saúde? Deus. Então, quando nós vamos vivendo a nossa maneira, nós estamos desperdiçando aquilo que Deus nos deu. O filho vira e fala, o mais novo, olha só, eu vou viver a minha maneira. Me dá a minha herança, o Senhor não existe mais para mim.
O Senhor morreu para mim. O que presta de ti é o que o Senhor pode me dar. Muitos querem o reino, mas não querem o rei. Muitos olham para a bênção, e a gente fala isso bastante, né? Mas não olham para o abençoador. Muitos querem as regalias, mas não querem a intimidade. Muitos querem o poder, mas não querem dobrar o joelho para orar, para pedir pelo poder. Muitos querem a cura, mas não querem o mestre. Querem viver a sua própria maneira. E ele vai viver numa terra longínqua. Ele recebe a fazenda. Ele parte para uma terra longe. Ele fica longe do Pai. Ele fica longe de Deus. Desperdiça a sua vida por completo. A gente já esteve assim em algum momento. Longe de Deus. Longe do Pai. Podemos estar assim. Mas a palavra é uma palavra para perdão, para restauração. Verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Quando gasta tudo, perde tudo, começa a passar fome. João Calvino, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas por que o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Porque todo ser humano tem uma necessidade de buscar pelo ser transcendente. Tem necessidade de buscar por um ser superior. Tem necessidade de buscar por uma divindade. Só que o homem, teimoso como é, não busca Jesus. O homem teimoso como é, não busca Deus. O homem teimoso como é, não busca a palavra de Deus. O que ele vai fazer então? Ele vai fabricando novos e novos ídolos. Novos e novos ídolos. Essa é a fome que a humanidade tem. A humanidade pega, gasta tudo que tem. O ser humano pega, vai gastando tudo que tem. Como é que ele gasta? Vivendo dissolutamente. Vivendo em terras longínquas. Vivendo distante de Deus. Vivendo distante de Cristo. Dessa forma, ele vai entendendo que aquilo não sacia ele. Porque não está todo mundo mendigando, tá? A humanidade toda está nas ruas mendigando? Não. Essa fome, ela é espiritual. Por isso diz a palavra do Senhor, que nos últimos dias não haveria fome de comida nem sede de bebida, mas de ouvir a sua palavra. Ou melhor, eis que enviarei fome, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a sua palavra. É um desejo que o ser humano tem, só que ele coloca esse desejo no lugar errado, que foi o que o filho mais novo fez. Irmãos, já era impensável para um judeu, segundo Levítico 11, se alimentar de porcos. Que dirá se alimentar com os porcos? Ele passou a viver uma vida de um animal que a lei considerava um animal imundo. Era impensável ele viver isso. Quando Jesus conta isso, lembra que ele está falando para fariseus, doutores da lei. Quando ele conta essa história, eu posso imaginar a cara de nojo deles. Bolotas de porcos. Comer o bicho já é errado, imagina comer com ele. Imagina dividir a mesa com ele. Imagina estar em comunhão com ele. Imagina ter o mesmo fim que esses animais. Era impensável. Mas ele começou a ganhar a vida assim, apacentando porcos. Ele começou a ganhar a vida assim, se alimentando dos porcos. Ele foi ao fundo do poço. Ele foi à miséria total. A humanidade, ela não consegue perceber, mas ela está em miséria.
esse curral chamado mundo, chamado terra, onde as pessoas estão se alimentando de bolotas, estão se alimentando de miséria, porque estão em terra longínqua e gastaram tudo. Só que aí vem uma coisa, não é uma coisa, é uma pessoa que toca na consciência, que mexe com você, que vai, sabe, te dando um toque por dentro, que do nada, já ouvi vários testemunhos, a pessoa está lá na balada e ela lembra da igreja. A pessoa está lá no mundo e ela começa a lembrar, eu louvava na igreja. A pessoa está lá no mundo e olha lá, eu pregava lá, eu estava em comunhão lá, eu orava, Deus não me chamou para isso. Você acha que é a própria pessoa, irmão? É o Espírito Santo de Deus chamando para perto. É o Espírito Santo trazendo, está lá no mundo. Está lá, mas não foi para isso que Deus te chamou. Tessalonicenses, Paulo fala para eles, Deus não te chamou para a imundície dessa terra, mas te chamou para a santificação. Deus não te chamou para comer bolota dos porcos. Deus não te chamou para viver no pecado. Deus não te chamou para ter uma vida imunda. Deus te chamou para ser filho. Verso 17, tornando a si, e caindo em si, disse, quantos jornaleiros ou quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Ele cai em si, e ele lembra, a vida com meu pai é muito melhor. A vida na igreja é muito melhor. A vida em comunhão com os irmãos é muito melhor. A vida louvando a Deus, pregando o evangelho é uma vida muito melhor do que essa vida maldita, do que essa vida desgraçada, porque ele não me chamou para isso. Eu já sei. Eu vou chegar lá oferecendo alguma coisa. Eu vou chegar lá tentando dar alguma coisa. Ele está melhor do que muito crente hoje, né? Que quer vir só para receber, só para tomar. Eu sou filho, eu mereço, eu decreto, eu falo, eu aconteço. Totalmente por fora. Ele não, ele foi humilde. Ele falou, quantos trabalhadores tem lá na casa do meu pai? Eu vou lá. Vou lá varrer o chão da igreja. Eu vou lá limpar o banheiro. Eu vou lá trabalhar. Eu vou fazer isso para, de repente, eu ganhar um trocado. O termo que ele usa aqui, jornaleiro ou trabalhador, é um termo que pode ser traduzido por escravo. E no grego você tinha 3 termos para escravo. Tinha doulos, ou doulos, que era um escravo comum, normal. Tinha o paiedes, que era aquele trabalhador que nasceu ali na própria família, mas ele nasceu escravo, e ele cresceu, se desenvolveu, e ele é meio que considerado da família. Ainda é escravo, mas é um escravo melhorado, né? Ele tem algumas mordomias. E tinha o mistios, que era um freelancer. Era o que a gente chama de freelancer hoje. Era o que recebia por dia. Era o que vinha, fazia um serviço, ia embora e recebia um denário. Era esse. Ele já estava maquinando assim, eu vou lá trabalhar e vou ter só o que comer e já está bom. Para mim está tranquilo. Mas quando ele chega, o pai vê ele
aquilo ali lembra onde Jesus está contando a história, no contexto de Israel. Os empregados do pai, eles não iam achar aquilo de bom tom, porque aquele filho, ele afrontou o pai. Provavelmente, se isso acontecesse, os empregados iam para cima do filho, impedindo ele de entrar, se necessário fosse usar força. O pai, prevenindo aquilo, ele corre até o filho. Ele corre, o que era completamente impensável também. Um homem, pai, com tantas posses, correr. Isso representava uma humilhação. O pai correr até alguém, até algum lugar, para receber alguém. Para eles, isso foi uma afronta, ouvirem isso. Porque o filho que tinha que chegar, se humilhar, ele que tinha que dar o jeito de ir trabalhar, mas o pai, Deus, ele se humilha e corre para receber o seu filho. Isso me lembra do nosso Deus, que se fez carne, habitou entre nós, se humilhou, se desfez de toda a sua glória. Ele que veio até nós, irmãos. Não foi a gente que foi até ele, ele que veio para nos buscar, ele que veio para nos salvar, ele veio correndo, ele se humilhou e nós estamos aqui hoje. Caímos em nós e fomos até ele. Enquanto ele estava preocupado assim, olha, eu vou lá, eu vou trabalhar, vou ganhar um salário, vou comer melhor do que está aqui. O pai falou, não, eu vou te restaurar para o lugar de filho. Eu vou te restaurar para aquilo que você é originalmente. Pode vir, vem. Verso 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, as alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, aleluia, e começaram a alegrar-se. O filho perdido, o filho que estava longe, o Senhor o trouxe. Perceba que ele tinha se perdido, mas não foi o filho que achou, foi o pai que achou ele de volta. Ele estava morto, o morto pode reviver sozinho? Não, ele reviveu. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele veio e nos deu vida. Ele veio e nos deu vida. Ele veio e nos deu vida, ele nos restaurou. E o céu celebra isso. No dia que tu se converteu, no dia que tu entregou tua vida para Jesus, teve festa no céu. Os céus entrou em festa. Mas lembra, ele está contando isso para os fariseus. Ele está falando, esse daí é o filho mais novo. Ele se perdeu aonde? Fora. Começou dentro, igual a ovelha perdida, lembra? A ovelha estava dentro, mas ela foi se perdendo, foi embora. O filho começou dentro da casa do pai, mas foi se perdendo, e se perdeu lá fora. Só que para vocês, fariseus, eu tenho um alerta. E seu filho mais velho, verso 25, estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu, são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo
há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Jesus estava se referindo com o filho mais novo aos publicanos, aos pecadores, mas falando com os fariseus, ele traz à tona o filho mais velho. E vocês podem reparar, quando ele começa contando a história, vem comigo no verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, verso 12, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais velho era aquele meio hipócrita. E quanto mais novo, errado que fosse, ele era aquele sincerão. Ele era aquela pessoa que assim: eu não quero ir não. Não quero fazer não. Ah, vamos para o estudo bíblico? Não. Ah, está ocupado? Não quero. Não quero ir. Não quero. Vamos para a igreja? Não quero. Não, prefiro estar aqui no mundo, prefiro viver minha vida no mundo. Ele era esse sincerão. E Jesus se refere àqueles que estavam perto, ou seja, dentro da casa, como os hipócritas. Ele se refere a esses, os religiosos, como aqueles que não conseguem se alegrar com o avanço do reino. O que é o avanço do reino? Eles estavam vendo, e eles também receberam a sua parte da herança. Eles também receberam aquilo que estava reservado para eles. Para eles também o pai já estava distante, mas ele estava desviado. Só que não estava desviado lá fora, ele estava desviado dentro. Ele estava desviado dentro. A ovelha perdida se perdeu lá fora. A dracma se perdeu dentro. Jesus traz a síntese da sua trilogia. O pai tem os seus 2 filhos. E não é o filho pródigo, porque pródigo significa esbanjador. E de coração quem esbanjou aqui foi o pai, que entregou tudo para eles. O pródigo aqui é mais o pai, é mais do próprio Deus do que o filho. A parábola não é sobre o filho pródigo, e não é o filho perdido, são ambos os filhos que se perderam. O segundo filho, ele tinha acesso, ele tinha proximidade, ele estava todo dia na igreja. Ele estava na reunião de oração, ele estava nos cultos da semana. No culto no final de semana, ele estava no evangelismo, mas ele não usufruía da intimidade de Deus. Ele não usufruía da intimidade com o pai. O amor do pai também é para o filho mais velho. O amor do pai também é para todos nós. O amor dele é para todos, mas ele não usufruía disso. Ele argumenta: olha, eu estou aqui há tanto tempo, o senhor não me dá nada. Ah, meu Deus! Ele começa a fazer birra. Imagina, velho burro. Ele tinha tudo, mas fica lá batendo para o seu filho mais novo que gastou com prostituta. O senhor deu uma festa. Você está tanto tempo comigo. Eu estou próximo de ti e tu não usufrui. Ele está falando isso para os fariseus. E você pode perceber que não tem uma conclusão para a parábola. É como se Jesus estivesse olhando no fundo dos olhos dele. Vocês rejeitaram aquilo que vocês foram primazia. E hoje isso se repete com a igreja. Enquanto a igreja vai batendo pé, vai fazendo pirraça para um monte de coisa, mais fulano, mais beltrano, mais aquilo, ela não aproveita o seu privilégio que é buscar a Deus. Ela não olha para si, ela não entende os seus erros, ela não entende que ela já tem
tanto, mas não importa o tanto que ela tem. A igreja já tem estrutura, a igreja já tem Bíblias e mais Bíblias. Eu quero a ACF, eu quero a ARA, eu quero a NTLH, eu tenho a NPI, tem um monte de coisa, mas não tem intimidade com Deus, irmão. Não tem intimidade. O pai argumenta, tu está aqui sempre. Tu está aqui sempre. O teu irmão se perdeu lá fora, mas você se perdeu aqui. E agora o que vai ser? Vai bater o pé agora? Vai bater o pé agora? Eu lembro de outra parábola de Jesus, que ele fala, a quem muito é perdoado, muito ama. Muito ama. Então uns têm mais pecados do que outros, não é necessariamente isso. A grande questão é reconhecer o tanto de pecado que nós temos. E olha como ele é acusador, Alexandre. Esse teu filho gastou com meretriz. Meretriz é prostituta. Ele estava lá. Se fosse hoje, estava lá no cabaré. Teu filho estava lá no bar. Teu filho estava lá, Teu filho estava lá gastando com as mulheres da noite. E tu recebeu ele de volta. São os religiosos que impõem o seu próprio padrão. Não seja assim, meu irmão. Usufrua se você está na presença de Deus. Não usufrua só das fazendas. Não usufrua só das bênçãos. Porque a gente vai vivendo na igreja e Deus vai dando graça, amém? Deus vai intervindo, dá uma benção aqui, dá uma benção acolá, e a gente vai percebendo isso, glória a Deus e aleluia, mas a gente não pode entrar numa mesmice, porque quando entra na mesmice a gente se acha superior ao pecador que está lá fora. Não seja um filho perdido dentro. A ovelha e o filho mais novo se perderam lá fora, a dracma e o filho mais velho se perderam dentro. Pródigo significa aquele que esbanja, que é generoso ao dar, liberal. É fato que o filho mais novo esbanjou a sua herança na terra longínqua, longe do pai. Entretanto, essa é a terceira história do conjunto de uma parábola que Jesus dá em resposta aos escribas e fariseus sobre os pecadores. A primeira parábola é a ovelha perdida, a segunda é a dracma perdida e a terceira é o filho pródigo? Não. A terceira também não é sobre o filho perdido, mas os filhos perdidos. Essa parábola mostra que os perdidos são os que estão longe. Estes são os gentios, filho mais novo. E os que estão perto, que são os judeus, escribas e fariseus, filho mais velho. Todos estão perdidos. O mais novo estava perdido longe de Deus e o mais velho estava perdido perto de Deus. Aprendemos que sempre há reconciliação com e em Deus. O filho mais novo pode ter esbanjado longe e o mais velho perto, mas foram superados em amor, porque Deus esbanja perdão e amor. Deus esbanja perdão e amor. Agora imagina Jesus, ele estava na mesa comendo com os publicanos e pecadores. Mesa é lugar de comunhão. Ele desce. Possivelmente ele na porta da casa, falando isso para eles. Agora inverteu. O filho mais novo está dentro, porque ele reconheceu. Os filhos mais velhos estão fora. Não foi o que aconteceu aqui? O pai saiu da casa para falar com o filho mais velho. Não seja esse, irmão, que se acostuma com a presença de Deus e que fica longe da presença do Senhor. Amém? Reconheça suas limitações, falhas e pecados, e Deus te dará graça. Vamos ficar de pé.